Aleluia. A paz do Senhor. Jovens que estão mudando o mundo. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Que unção preciosa, queridos. Que gostoso. Que delícia estar imerso nessa presença de Deus. Já fomos tão abençoados. E creio que Deus tem muito mais, amém? Deus tem muito mais. Fala para quem está ao teu lado. Deus tem muito mais para você. E deixa eu perguntar, tem alguém aqui hoje pela primeira vez? Levanta a mão, dá um oi para mim aí. Tem alguém hoje aqui? Pela primeira vez? Ninguém? Tem? Tem aí não? Tá com vergonha? Tem ou não tem? Não tem ninguém? Tem, mas não quer levantar? Não quer? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, abra sua Bíblia com muita alegria em Hebreus 5:11. Aleluia. Texto muito poderoso que diz o seguinte. Eu vou ler na NTLH, se tiver alguma versão mais próxima dela aí. Diz assim: temos muito o que dizer a respeito desse assunto, mas porque vocês custam a entender as coisas, é difícil explicá-las. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança, e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Porém a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. Feche seus olhos mais uma vez. Peça a ajuda do Espírito Santo para entender essa palavra. Peça a ajuda do Espírito Santo. Peça para que essa palavra mude a tua vida. Você vai estar exposto ao Evangelho, exposta ao Evangelho, que é o poder de Deus. Ore para que o Espírito Santo gere uma explosão de revelação dentro de você, para que a tua vida seja tocada e transformada. Amado Espírito Santo, nós estamos aqui expostos à tua presença e à tua palavra, e nós temos vivido e pregado que aonde a tua presença e a tua palavra se encontram, coisas acontecem, como está na tua palavra, na Bíblia. Eu não tenho nada para oferecer aqui, o Senhor sabe disso, mas o Senhor através de mim tem tudo para oferecer. Usa a minha vida para transmitir a tua palavra, e usa a vida de cada um dos teus filhos para receber essa palavra, como uma semente que cai numa terra arada e adubada, pronta para que ela floresça, frutifique a 100 por 1. Que haja uma explosão de revelação nesse lugar, que pessoas saiam daqui transformadas, curadas no seu caráter, curadas nas suas emoções, nos seus sentimentos, curadas na sua visão a respeito de si próprio e a respeito do Senhor, curadas na sua identidade de filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. O tema dessa mensagem, se tiver aí, pode soltar. Tem aí arte. O
tema dessa mensagem é Adeus, Terra do Nunca. Quem sabe o que é a Terra do Nunca? Quem assistiu Peter Pan aí sabe. Terra do Nunca é um lugar, diga um lugar. É um lugar, queridos, mas é um lugar muito peculiar. Deixa eu tirar essa fita aqui, que todo era o piso nela. E ela me dá cada susto. Parece que eu estou quebrando alguma coisa. Terra do Nunca é um lugar onde as pessoas não crescem. Então o Peter Pan, ele vivia lá na Terra do Nunca, com alguns meninos perdidos lá. E ele vem, acho que é o Andy o nome da menina, é isso? E ele vem para levar o Andy e os irmãozinhos para lá, para ela não crescer. Terra do Nunca é um lugar onde as pessoas não crescem. E sabe, queridos, que muitas pessoas, elas forjam, elas constroem a sua própria Terra do Nunca. E elas emergem para aquele lugar, elas vão para aquele lugar. Um lugar dentro delas, que elas mesmas criam e estabelecem. E ali elas ficam vivendo como Peter Pan. Elas rejeitam o crescimento, elas têm medo de crescer, elas evitam o crescimento. E quando eu falo isso, queridos, eu não estou falando literalmente, a pessoa fica criança literalmente para sempre. Mas ela fica criança emocionalmente, ela fica uma criança espiritualmente, ela fica uma criança profissionalmente, ela fica uma criança nas suas emoções, nos seus relacionamentos. Ela não amadurece, ela não vai para o próximo nível, ela não vive cada fase da vida. Existem pessoas que fazem da igreja a sua terra do nunca. Elas vêm para a igreja e elas falam, aqui eu não quero crescer. Eu não quero me desenvolver, eu não quero avançar. Eu não quero, porque quem cresce muda. Sim ou não? Eu era pequenininho. Eu não nasci com 1,83 m e 110 quilos. Acredite, eu nasci pequeno. E eu fui me desenvolvendo, eu fui crescendo. E virei isso aqui. Agora eu estou lutando para diminuir. Estou fazendo dieta e me matando na academia para ver se eu consigo diminuir um pouco. Porque o crescimento, ele exige mudança. E você sabe que tem pessoas que crescem, mas não amadurecem. Existem pessoas de 50 e tantos anos, vivendo do jeito que viviam quando tinha 15. Com o mesmo nível de responsabilidade, com o mesmo nível de maturidade, com o mesmo nível de envolvimento e compromisso que tinham com 15 anos, com 12 anos. A maturidade exige mudança. A maturidade exige transformação. É necessário que eu mude, se eu quiser amadurecer. Agora, por que as pessoas não querem amadurecer? Quando a gente olha hoje para a humanidade, você vê que a humanidade ela não quer amadurecer. A humanidade não quer desenvolver vínculos de responsabilidade. Hoje a maioria das pessoas não casam mais. Elas juntam. Hoje eu fui fazer um casamento antes de vir para cá. E queridos, é tão gostoso quando você vê pessoas entendendo. Mas as pessoas se juntam porque é mais fácil, juntou, porque casou, você tem que passar por nome. Aí se lá na frente der alguma coisa errada, aí juntou não, você não tem nenhum compromisso, junta aqui, daqui a pouco desjunta. Você junta e você desjunta. E assim você foge da responsabilidade de ter que fazer de ter que ir no cartório, de ter que regularizar, de ter que fazer uma festa, de assumir a pessoa diante da família dela, de tirar ela do pai oficialmente, né? E foi legal que hoje, o casamento de hoje, o pai ele entrou com a farda ele acho que é general do exército, capitão do exército, não sei. E o pai veio com a noiva já com aquela roupa, aquele terno, gravata, aquela roupa do exército, cheio de não sei o quê.
A hora que terminou, eu falei para ele, isso aí é pro noivo não fugir mesmo. Quero ver fugir. E tudo isso exige maturidade. E Paulo não, né? O escritor aos Hebreus, que muitos acreditam que é Paulo, ele escreve, ele diz o seguinte, ele fala, olha, eu tenho muita coisa para ensinar para vocês, eu tenho muita coisa para dizer para vocês, eu tenho muitas verdades para derramar sobre vocês, eu gostaria de levar vocês para outro nível, mas não posso, porque vocês são criança, vocês se recusam a crescer, vocês se recusam a amadurecer. Teoricamente já estava na hora de você viver coisas novas, pelo tempo que vocês têm de evangelho, é o que Paulo estava dizendo. Já era para vocês serem mestres, vocês já deviam. O que é um mestre? O que é um mestre? O mestre é alguém que domina tanto um determinado assunto, que ele tem capacidade e autoridade para ensinar sobre aquilo. O mestre é um professor. Então você vê um professor de matemática. Sabe por que ele é um professor de matemática? Porque ele manja tanto de matemática. O cara já passou por todas as etapas. Ele passou pelo ensino fundamental, pelo ensino médio. Ele fez uma faculdade. Ele fez uma especialidade. Ele manja tudo de matemática. Ele manja tanto que ele consegue entrar numa sala de aula e ensinar sobre matemática. Um professor de inglês é alguém que manja tanto da língua, da gramática, da escrita, da fala, que ele tem condições de ensinar sobre aquilo, e tantas outras coisas que o mestre ensina. E Paulo está dizendo assim, ó, igreja, vocês já eram para estar ensinando sobre ser crente, e vocês ainda não estão nem conseguindo isso. Era para vocês estarem ensinando as igrejas mais novas, era para vocês serem um padrão, um modelo, pelo tempo que vocês têm de evangelho, já era para vocês estarem dando de beber a outros, e vocês ainda estão sedentos. Era para vocês estarem trabalhando, e vocês ainda estão dando trabalho. Era para vocês estarem dominando o evangelho, conhecendo não só a letra, mas conhecendo, tendo experiências com Deus, como as outras igrejas estão tendo, como a igreja de Coríntios está tendo. A igreja dos Coríntios já flui nos dons, já fazem coisas tremendas, e vocês não sabem nada ainda. Outras igrejas já estão avançando, mas vocês ainda estão patinando. Crianças já deviam estar comendo comida forte, sólida, ainda estão bebendo leitinho. Você sabe por quê? O bebê, ele só toma leite nos primeiros meses de vida, porque o leite não tem o que ele precisa para crescer e se desenvolver. O leite, ele tem, principalmente o leite materno, ele tem vitaminas e proteínas para aquele comecinho de vida, para aqueles primeiros momentos, porque você não pode catar a criança, nasceu, bota um caldo de mocotó na mamadeira e dá para ele. Não dá. É comida forte. E o leite é fraco. O leite é fraco. Então você pode dar que o bebê não morre. O leite não mata porque ele é fraco. Por isso que os animais, por exemplo, eles tomam um pouquinho de leite, já para e vai comer outro alimento. O leão, ele fica ali um pouquinho comendo, mas daqui a pouco o leite não sustenta mais, porque o leite é fraco. É para gente fraca, é para uma criatura fraca como um bebê. O bebê é fraquinho. Você vê que a cabecinha dele, você catar a cabeça do bebê e apertar, você quebra. É uma cartilagem. Os ossos dele são frágeis. Ele é fraquinho, ele é frágilzinho. Então o leite, para ele, é ótimo. Porque o leite é fraquinho e não vai matá-lo. Mas passa um tempo. O leão, por exemplo, ele mama um tempinho. Daqui a pouco a mãe já começa a trazer carne para ele comer.
Porque fala assim, esse leite é fraco demais, você precisa crescer, você precisa ficar forte, você precisa caçar, e no leitinho você não vai conseguir nunca. Então a mãe começa a trazer carne para o leão começar a se alimentar de um alimento sólido. E o leão, ele para ele abandona o alimento líquido, o leitinho ralo e fraco, e começa a se alimentar de um alimento sólido, forte. E ele vai crescendo, e ele vai criando musculatura, e ele vai ficando, e aí ele vira o rei da selva. O evangelho é a mesma coisa, queridos. Quando a pessoa chega em Jesus, ela se converte, ela começa a tomar leitinho. Ai, Jesus, então ela vem com aquelas coisinhas, porque ele é fraquinho, ele é bobinho, ele é novinho. Pastor, pode ficar? Aí você fala, não, filho, vem aqui, olha. Aí você começa a dar leitinho, porque é um bebê. Pode fazer tatuagem? Os bebezinhos querem fazer tatuagem. Aí você fala assim, não, vem cá, meu lindo, ó, não é assim. Aí você vai explicando. Ai, pode ouvir música do mundo? Isso é coisa de bebezinho. Aí você vai dando leitinho para os bebezinhos. Você vai dando leitinho. Por quê? Porque ele é bebezinho, ele não entende. Então isso para ele, realmente isso para ele é terrível. Ele precisa entender essas coisas. Porque ele é um bebê. E aí você vai dando leitinho para o bebê. E aí, só que à medida que o bebê vai crescendo, o bebê começa a vir com outras perguntas. Pastor, eu estava lendo em tal lugar, eu vi que Sansão, ele não podia cortar o cabelo, ele era um nazireu. O que é nazireu? Opa, o bebezinho está crescendo, aleluia. Ele já não está mais querendo saber se pode ou não pode, ele está querendo saber por quê. Por quê? O bebezinho é assim, ele vai podendo tomar, não pode. Ele vai pôr um negócio na boca, não pode. O bebezinho, ele fica na fase do não pode. Quando ele começa a crescer, ele começa assim, por quê? Ô pai, por que é isso aqui? Aí você fala, não pode enfiar o dedo na tomada. Aí ele fala, por quê? Você já viram uma criança de 4, 5 anos, como irrita? Por quê? Porque ele quer saber, ele está descobrindo o mundo, ele está crescendo. Ele já não é mais um bebê. O bebê você fala, não pode, ele tá bom. Para ele não pode é ótimo. E o bebê espiritual ele fica, pode, não pode? Pode fazer, pode ficar, pode ouvir, pode assistir, pode não sei o que lá, posso ir em outra igreja, posso não sei. O bebezinho ele fica no posso ou não posso. Mas à medida que ele vai crescendo, ele entra na fase do porquê. Pastor, por que lá Sansão era nazireu? O que é um nazireu? Pastor, por que Jesus ele teve que ser crucificado? Por que lá em Isaías está falando que ele levou nossos pecados? Por quê? Eu me lembro uma vez que eu estava crescendo, eu fiz uma pergunta para o Paulinho. Uma vez ele me respondeu com muita graça. E eu falei assim, Paulinho, por que os judeus e os samaritanos por que eles não se dão bem? Por que eles são inimigos? O que causou a inimizade entre os judeus e os samaritanos? Quem aqui sabe por que os judeus e os samaritanos são inimigos? Levanta a mão. Meu Deus. 2? Numa igreja inteira, só 2. Sabe o que é isso? Sabe o que é? Sabe o que está faltando? Está faltando alimento sólido. Está faltando Bíblia. Se você não sabe, meu irmão, mas você lê a Bíblia, você vai ficar curioso. E você vai chegar em alguém e falar, meu líder, por que os judeus e os samaritanos são... E eu não vou falar também. Você vai se virar e vai descobrir. Eu podia te dar de... Não vou. Só de raiva. Vai ler a Bíblia, meu irmão. Você não sabe, depois você me pergunta para alguém. Não é possível, eu era novinho. Eu falei, cara, os judeus é um povo de Deus e eles são inimigos dos samaritanos. Mas o que aconteceu? Uau, e aquela resposta, e assim, quando eu descobri o porquê, é demais, é maravilhoso. Vai ler a Bíblia, meu irmão, vai ler a Bíblia é maravilhosa. A Bíblia tem tantas perguntas, tem tantas respostas, tem tantas questões maravilhosas. Às vezes você lê, mas não entende, mas aquela falta de entendimento gera uma dúvida. E aí a dúvida te leva a perguntar. Eu amo quando os jovens mandam perguntas para mim. Não pergunte, pode fazer tatuagem? Pergunta não de bebê. Quando as pessoas falam, pastor, eu estava lendo isso, o que quer dizer? Tem coisa que eles perguntam que eu também não sei. Eu falo, rapaz, aí você me pegou. Me dá um dia aí que eu vou descobrir.
E aí eu começo a estudar. Teve um jovem uma vez que me mandou uma pergunta que eu não sabia realmente. Eu não sabia responder. Eu falei, rapaz, eu já li a Bíblia inteira várias vezes, mas eu nunca vi esse negócio aí. Aí eu fui lá e procurei tal, e busquei na internet estudos em alguns sites que eu gosto, comparei, aí vim no Jonas, o que é isso aqui? E ele me explicou e eu juntei. Eu tive que gerar um entendimento para responder para ele, porque nem eu sabia. E eu falei, uau, miserável está lendo a Bíblia. Glória a Deus. Glória a Deus. Está lendo a Bíblia. Ah, querido. Quem se alimenta de leitinho, marmanjo, barbudo, tomando leitinho, vai morrer. Por isso que tem tanta gente morrendo, desviando, correndo atrás de igrejinha legal. Essa igreja é mais legal, vamos lá, porque ela faz isso. Agora essa igreja é mais legal, vamos lá. Ah, mas agora tem aquela igreja que é mais legal. O bebê, ele está com o negócio na mão. Se você catar outro e chacoalhar, ele larga aquilo, ele quer o seu. Aí você dá. Aí você pega outra coisa mais legal. E ele ali, ó, e você fica brincando aqui, ó. Fingindo que você nem está vendo. A hora que ele vê o que você está brincando, o que ele faz? Ele solta o que ele está e vem querer pegar o seu. Porque bebê está sempre atrás de alguma coisa mais legal. Ele está sempre atrás de alguma coisa mais legal. Qualquer coisa que brilha, qualquer coisa que faz barulho. Você percebeu que brinquedo de bebê é tudo com barulhinho? Porque o bebê adora um barulhinho. Você percebeu que brinquedo de bebê é tudo colorido? Porque bebê adora coisa colorida. Ai, quanto bebê está na igreja. Ai, bebezada. E aí alguém faz um ah lá, vamos lá, aleluia, lá naquela igreja. Aí a outra igreja lá em Jundiaí faz outra igreja. Aí agora tem uma em Campinas, vamos lá em Campinas. Correndo atrás. Porque bebê não é mal, não é malvado. Não são pessoas más, são pessoas imaturas, que precisam amadurecer, porque se não amadurece, quem não amadurece, continua fraco, continua incapaz de viver coisas maiores. Deus não te salvou para você ficar sendo um bebê o resto da vida. O apóstolo Paulo dizia, quando eu era menino, eu fazia coisas de menino. Mas um dia eu cresci. E eu abandonei as coisas de menino. Ah, querido. Diga adeus, terra do nunca. Fala, a partir de hoje, eu vou vazar da terra do nunca. Tem que crescer. Tem que crescer, queridos. Você está numa célula há quanto tempo? Está numa célula há 3 anos. Você já prega na célula? Você já faz alguma coisa na célula? Ou você é o bebezão da célula? Você fica fazendo as caquinhas e tem que alguém ficar correndo atrás para limpar o seu bumbumzinho. O bebezinho, ele só come, faz caquinha e chora. Só isso. Quando ele não está comendo, ele está fazendo sujeira. Quando ele não está sujando, ele está chorando. Que ele quer comer de novo. E você vê um bebezinho, ele fica assim o tempo todo. Tá, tô mal, tô mal. Aí você corre lá. Aí ele dorme. Aí ele fica uns meses, uns 2 meses sem dar trabalho. Aí ele vai lá e faz uma caquinha. Ai, ficou com a menina. Corre lá, limpa a caquinha. Vem cá, menina, não desvia não. Vem cá, rapaz, vamos resolver. Aí fez a caquinha. Aí você tem que, aí ele vem, pode fazer isso. Aí você toma uma mamadeirinha. E fica anos só nisso. Dá uma madeirinha, faz dormir, dá uns arrotinhos, faz caquinha, pega de novo, dá uma madeirinha, põe para dormir e faz caquinha de novo. E vai ficar nisso até quando? Vai ficar nisso até quando? Jesus vai voltar e vai pegar você de fraldinha, com bigodinho de leite. Fala para quem está do teu lado, toma vergonha na cara, meu irmão. Fala para quem está do teu lado, vai crescer.
Imagina a cena, Jesus chegando nas nuvens e sei lá, de fraldinha com bigodinho de leite, olhando ele, com o chupetão na boca. E aí o pior, morre e fala que foi o líder que matou. Essa igreja não tem amor, porque eu saí, ninguém foi atrás. Mas por que você saiu? Se você queria que a gente ficasse perto de você, por que você saiu? Eu saí, ninguém foi atrás, mas é só não ter saído, que ficava todo mundo perto de você. Outro dia um irmão falou assim, pastor, vocês pregam uma coisa que vocês não vivem. Eu falei, é mesmo, irmão, nós tentamos viver um monte de coisa, que nós pregamos porque é a palavra de Deus. Ainda que a gente não esteja conseguindo viver, se eu estou doente, eu vou pregar que Jesus cura, porque é a palavra de Deus, ainda que eu não esteja curado. Eu falei, mas do que você está falando exatamente? Tem um monte de coisa que a gente prega que a gente não vive. Porque a gente está tentando viver. A gente sabe que é a palavra de Deus e prega por causa disso. E estamos tentando viver. Agora, seja mais específico. Vocês pregam sobre amor e não vivem amor. Uia, é verdade, irmão, viver o amor não é fácil. Mas você está falando isso por quê? Porque eu saí da igreja, fiquei desviado e ninguém me visitou. Eu falei, mas lógico, nós não fomos porque você não queria, gente. Claro que eu queria, eu ficava esperando vocês irem. Eu falei, mas não era só não ter ficado esperando, meu irmão. Você não sabe a hora do culto? Você não sabe onde a gente se encontra? Você não sabe que a gente vive dentro da igreja? Se você queria que a gente ficasse perto, era só vir para a igreja, meu irmão. Estava todo mundo aqui, o tempo todo. Todos esses meses que você ficou desviado, adivinha onde a gente estava? Na igreja, acertou. Adivinha onde a gente estava? Na célula, acertou. Adivinha onde a gente estava? Na escola de líderes. Agora você saiu, meu irmão. Você andava com a gente e você saiu. A gente devia estar chateado com você. Você nos abandonou. Você deu as costas para nós. E nós estamos aqui, de braço aberto, para te receber novamente. Agora não dá para amar quem não quer ser amado, sinto muito. A gente até tenta, mas é difícil. Você quer ser amado pela igreja? Fica no meio da igreja. Quer ser amado pela igreja? Se envolva com a igreja. Quer ser amado com a igreja? Fique onde a igreja está. Nunca ninguém virou as costas para mim. Nunca. Sabe por quê? Porque eu estou aqui. Quero ver virar as costas para mim. Tenta virar as costas para mim. Eu estou aqui dentro, você não vai conseguir. Eu não gosto de você, o problema é teu. Eu estou aqui, filhão, você vai ter que me engolir. Você não gosta de mim, você vai ter que me engolir. Eu estou aqui. E eu estou, paz do Senhor. Você pode estar bravo, nervoso, eu estou lá, paz do Senhor, glória a Deus, amém, amém, irmão, aleluia. Nunca ninguém virou as costas para mim, nunca ninguém me abandonou. Por que ninguém me abandonou? Porque você é pastor. Você acha que eu cheguei aqui pastor? Eu cheguei aqui um drogado. Eu não cheguei aqui um pastor, eu cheguei aqui era um nóia. E nunca ninguém virou as costas para mim. Nunca ninguém virou as costas para mim. E se virou, eu nem percebi. Eu estava tão envolvido eu estava tão preocupado em crescer. Eu estava tão empenhado em crescer, que se alguém me feriu, eu nem fiquei sabendo. Se alguém virou as costas, se alguém me machucou, eu não estou nem aí, porque eu estava tão ocupado em crescer, eu estava tão ocupado em aprender, eu estava tão preocupado em conhecer a Deus, eu estava tão empenhado em ter experiência com Deus, que eu não estou nem aí, meu irmão. Você pode dar um murro na minha cara, no outro dia eu vou dar paz do Senhor para você com o olho roxo. Vou te dar um abraço e um beijo. Eu não venho na igreja por tua causa. Eu venho na igreja por causa de Jesus. Eu venho na igreja antes de vocês. Você pode fazer o que você quiser, não muda nada. Eu vou ficar chateado? Vou, porque eu amo vocês. Eu vou ficar triste? Claro que eu vou, mas não vai mudar nada, porque eu cresci. Quando eu era bebê, se me desse um soco, eu não voltava mais na igreja. Mas hoje eu cresci. Queridos, a gente leva cada mordida, a gente leva cada dentada. E o bicho que dói mais a dentada é da ovelha. O lobo, quando te morde, não dói tanto quando a ovelha te morde. Às vezes a gente está aqui amando pessoas, cuidando de pessoas, e elas estão lá na rede social, descendo a lenha na gente. Esses dias, os jovens printaram umas coisas lá e me mandaram. O pessoal de Jundiaí foi lá no despedida do Bolsonaro,
vitória do Bolsonaro lá, e tiraram uma foto fazendo a arminha, que é a marca registrada do Bolsonaro. Mas feriu a santidade de alguns. Alguns santos se sentiram feridos e desceram a lenha. Só que não falaram assim, o pessoal de um dia, esses líderes da GPI sentaram a bota e me mostraram. E eu não fico perdendo tempo em rede social, então alguns jovens printaram e mandaram para mim, pastor, você viu? E aí quando eu vi a pessoa que fez aquelas postagens, um jovem que foi tão amado aqui, por mim inclusive, que eu amo ainda, amo tanto, e que estava aqui na igreja esses dias. Um jovem que eu deixei coisas que eu fazia para ir atrás dele. Um jovem que andou tão perto de mim. Um jovem que eu sempre amei e amo tanto. Estava lá me mordendo a gente. Eu sou o líder da GP, eu sou o pastor da GP. Não adianta, você quer ferir o pai? Fala mal do filho. Não tem nada que me fere mais quando falam mal da GP, quando falam mal de algum dos jovens. Vocês são como filhos para mim. Quando acontece alguma coisa com um de vocês, meu coração fica apertado. Quando falam mal de alguém, meu coração fica dolorido. Como dói esse tipo de mordida. Eles já fazem que é para doer mesmo. E dói, queridos. E dói. A gente fica 1, 2 dias ali, chorando na presença de Deus, falando, Deus, por que fazem isso? Pessoas que foram tão amadas, pessoas que eu gastei horas e horas e horas ouvindo, conversando. Quando estava se desviando, fui na casa, coloquei dentro do meu carro, levei para um lugar, sentei ali, fiquei horas conversando. Não consegue ser crente, não tem problema, queridos. Não é todo mundo que consegue. Às vezes não está pronto. Talvez lá na frente vai conseguir, no momento não consegue. E aí tem outros, né? No meio da conversa ali tinha um outro jovem que também foi daqui, que começou a nos defender. Eu achei tão lindo aquilo. E ele começou a falar, olha, a gente não está indo na igreja, não é porque a gente não quer. Mas eles têm se esforçado, os jovens que estão lá têm se esforçado para ser diferente. E aquele jovem começou a nos defender ali. E eu achei tão lindo, porque eu falei assim, um saiu, mas levou toda a gratidão no coração. O outro saiu e cuspiu. Cuspiu. E para nós é difícil isso. Você investe em alguém, a pessoa te morde, a pessoa te fere, dói. E se você é menino, se você é criança, você fala, quer saber? Eu não preciso disso. Eu não preciso passar por isso. Eu vou largar tudo. Ah, esses jovens que vão tudo para o inferno, eu não quero nem saber, eu vou embora, eu vou cuidar da minha vida, eu tenho tanta coisa para fazer, eu não preciso passar por isso. É nesse momento que muitos desistem. Porque essas mordidas doem, dói demais. E se você é menino, menina, você não suporta a dor. Você não aguenta. Você para, você se traumatiza. Traumatizar uma criança é muito mais fácil do que traumatizar um adulto. Qualquer coisa traumatiza uma criança. Mas o adulto, ele já tem as suas faculdades mentais já concebidas. É mais difícil você traumatizar uma pessoa adulta. Por isso que o diabo tem levado tantos jovens a desistir do seu chamado, desistir do sonho de Deus. Abra sua Bíblia em 1 Reis 3, 7. Esse texto fala de Salomão. Um homem que adquiriu sabedoria em Deus. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. E eu sou apenas um menino pequeno. Não sei como sair nem como entrar. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar nem numerar pela sua multidão. Dá, pois, a teu servo um coração entendido, para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderá julgar o teu grande povo? E pareceu bem aos olhos do Senhor o ter Salomão pedido tal coisa.
pelo que Deus lhe disse, porquanto pediste isso, e não pediste a ti muitos dias, nem riquezas, nem a vida dos teus inimigos, mas pediste entendimento e discernimento, e para discernir o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Eis que te dou um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, depois de ti igual não se levantará. Também te dou o que não pediste, assim riqueza como glória, de modo que não haverá teu igual entre os reis, por todos os seus dias. Davi morreu, e Salomão, seu filho, assumiu o seu lugar. E ele era jovem, ele era um garoto, um menino. Mas ele entendia que a posição que ele estava, ali não era lugar de criança. Deixa eu falar uma coisa. Ministério não é lugar de criança. Liderança não é lugar para criança. Criança não suporta. Criança não aguenta. Criança não resiste. Você que já é ministro do Senhor, você que é do louvor, da dança, do teatro, assistência, intercessão, qualquer ministério, eventos, qualquer ministério, mesa de som, projeção, filmagem. Se você tem um ministério, escute o que eu estou dizendo. Ministério não é lugar para criança. Quer continuar no ministério? Então cresça, amadureça, porque você não vai suportar o peso do ministério. Não se coloca peso sobre criança. Por isso você não vê criança, bebezinho trabalhando, criancinha trabalhando. Ele não sabe lidar com responsabilidades. Pega uma criança de 2 anos e dá uma nota de 100 lão para ela, e bota ela na frente da ilha da Fini, lá no shopping. Ele vai sair de maca de lá, vai ter que chamar uma ambulância para tirar ela. Ele vai, eu quero tudo, dá esse. Ele vai gastar 100 conto em doce. Até dá dor de barriga, até vomitar, sair. Porque criança não tem maturidade para fazer escolhas e tomar decisões. Então, se você faz parte de algum ministério, eu quero te dar 2 conselhos. Ou você pode escolher entre um ou outro. Ou amadureça para suportar a pressão, ou saia do ministério se você não quer amadurecer. Ministério não é coisa para criança. Liderança não é coisa para criança. Criança tem que brincar com um brinquedinho. Criança tem que vir no cultinho e brincar com os pecadinhos. Que é isso que criança faz. A minha cunhada, quando era criança, catou uma barata e enfiou na boca. E mastigou. Criança não sabe que aquilo é uma barata. Para ela era um chocolate ambulante. Tem cor de chocolate. Uhul! Tem anteninha, um chocolate com antena. E ela catou aquela barata e pôs na boca e aí minha sogra falou, o que você está comendo? Na hora que enfiou o dedo era uma barata, tudo esbagaçado. Porque criança não tem... Você fala, o que é? Você dá um chocolate e uma barata. Ela vai na barata, porque a barata se mexe, o chocolate não. Criança não tem entendimento. Por isso que bebezinho vive pecando. Ele não sabe que o pecado mata. Ele não entende que o pecado afasta ele de Deus. Do mesmo jeito que minha cunhada não sabia que uma barata era um bicho nojento, que vivia no esgoto. Se ela tivesse entendimento, maturidade, ela não ia nunca comer aquela barata. E tem crente, bebezinho, que está fazendo muito pior do que isso espiritualmente. Está pegando umas baratonas enormes, comendo, se lambuzando. O pecado na tua vida espiritual é como uma barata na tua boca. A única diferença é que você comeu uma barata, você não morre. E você não vai para o inferno. Uma barata não te leva para o inferno, mas um pecado te leva. Tem gente que fala, ai que nojo é barata, mas está cometendo pecados muito mais grotescos, nojentos, que leva para o inferno. Pastor, essa palavra é dura, é palavra para adulto, é comida sólida. Quem não está gostando é porque está fazendo mal, está dando dor de barriga, nenezinho. Se está dando dor de barriga é porque você está acostumado com leitinho. Aí come uma comida sólida, nunca mais volta a essa igreja. Estou magoado, vou lá postar no Facebook. Pastor ignorante, estúpido.
Meteu a porrada de nós. Agora, a comida sólida é isso aí. É isso aí. Se prepare, queridão. Daqui para frente é feijoada, caldo de mocotó para lá. O caldo vai começar a entornar agora. Porque nós não estamos, isso aqui não é um berçário. Isso aqui não é uma creche. A geração com propósitos não é uma creche. Fica aquele monte de criancinha brincando, uma falando mal do outro, machucando o outro, em pecadinho. Não. Aí nós temos o culto de juniores. Para criança tem o culto de juniores e o ministério infantil. Ali são crianças. Aqui são homens e mulheres jovens. São homens e mulheres jovens. Amém, queridos? Vocês estão prestando atenção no que eu estou falando? Todo mundo? Continua me amando? Glória a Deus. A Bíblia diz que o pai, ele repreende ao filho. Porque ele ama. Eu amo vocês. Eu quero ver vocês crescendo e vivendo coisas novas. Mas tem que largar os brinquedinhos, tem que largar as baratinhas, tem que parar de comer barata, tem que crescer. Tem que crescer. Tem gente querendo viver vidinha de mundo dentro da igreja. Tem gente querendo viver, mas eu sou assim, eu acho que pode. O que você acha? Ninguém está interessado no que você acha. Sabe por que a gente lê a Bíblia, meu irmão? Porque ali é o que Deus acha. O que interessa para nós é o que Deus acha, o que Deus pensa. O que eu acho não tem valor nenhum. Se um dia eu falar assim, gente, eu acho isso, você pode desconsiderar. A não ser que o que eu acho está de acordo com o que Deus acha. Agora, se eu achar uma coisa que vai contra a palavra de Deus, o que eu acho não tem valor nenhum. Tem uma Bíblia, nós somos cristãos. O que Cristo acha disso? O que Cristo pensa disso? Então vou embora, então vai embora. Então vou sair da igreja, então saia da igreja. Não quer viver direito? Tem um mundo aí para isso. O mundo é para quem não quer viver direito, conforme a palavra de Deus manda. Agora, vai ficar? Então viva direito. Quer servir a Deus? Então sirva direito. Seja homem, seja mulher. Tem que parar a criancice, tem que crescer. Você está liberado para ser criança, você tem menos de 6 meses de conversão. Aí tudo bem, nós entendemos. Você está numa fase, você nasceu agora. Mas você já tem mais de 6 meses. E ainda está comendo barata, meu irmão. Ainda está colocando barata na boca, minha irmã. Ainda está com um pecadinho de estimação. Você acha que se Jesus voltar agora, você vai para o céu só porque você está na igreja? Sério mesmo? Aí Jesus vai voltar, eu estou aqui assistindo o culto. Ele não viu o que você faz fora. Você acha que ele não sabe o que você faz fora? Você acha que alguém vai para a igreja porque alguém vai para a igreja, alguém vai para o céu porque vem para a igreja? Não, querido. Se a igreja não mudar você, não adianta você ficar aqui. A igreja está cheio de desviados, está cheio de mundanos. Se Jesus voltasse agora, queridos, nós somos milhares de evangélicos no Brasil, milhões de evangélicos no Brasil. Se Jesus voltasse agora, quantos desses milhões iriam para o céu? Ou você acha que a nossa função é vir para a igreja? Não, não, queridos. A igreja é como uma nave que parte rumo ao céu. A igreja não é o céu. A igreja está indo para lá. Mas não adianta você falar, eu vou ficar na igreja, mas não ser igreja. Porque no dia do Senhor ele disse, eu vou separar, eu vou colocar à parte as minhas ovelhas do meu lado direito e os bodes do lado esquerdo. Vai haver uma separação. Quer dizer, se lá vai ter bode, olha do lado aí, vê se tem um bode aí. Fala, sai para lá, bodão.
significa que nem todo mundo vai. Mas eu tenho ministério, mas você é santo. Mas eu sou líder de célula, mas você é santo. Você vive uma vida reta e santa. Tua célula não te salva, meu irmão. Igreja Cristo salva, não salva. Estranho isso, né? Vou ser mais claro. Quem salva é o Cristo. Cristo salva, não a igreja. A igreja não salva ninguém. A igreja aponta o caminho. A igreja aponta para Jesus e fala, ó, é Ele. É Ele. Vai atrás dele. A igreja nos ensina sobre Cristo. A igreja nos corrige. A igreja desce umas pauladas igual hoje nas costas da gente. A igreja aponta o caminho, mas a igreja não salva ninguém. A igreja nunca salvou e nunca salvará ninguém. Quem salva é Jesus Cristo, que veio, morreu, ressuscitou e vai voltar para nos buscar. É Ele que salva, ninguém mais. Eu não salvo ninguém mais. Ninguém mais. Cresça em nome de Jesus. Cresça. Cresça. Abandone a vidinha de criança, abandone o leitinho. A vidinha sem graça, é daqui, mas não tá. Cresça. Cresça. Conheça Jesus, conheça a sua palavra. Se relacione com Ele, se envolva com Cristo. Se envolva com o Espírito Santo, tenha experiências com Ele. O que faz de nós cristãos é o relacionamento com Cristo, não é frequentar uma igreja evangélica. Evangélico não vai para o céu. Não vai ter um evangélico no céu. O céu vai estar lotado dos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Esses vão para o céu, os lavados e remidos, os evangélicos, frequentadores de igreja. Se não for lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, se não for justificado pela fé em Jesus Cristo, sinto muito. Esses, os evangélicos, os que apenas entram numa igreja evangélica, sentam, assistem o culto e volta para sua casa e vai viver uma vida totalmente torta, mundana, e volta na outra semana. Esses aí vão chegar, Senhor, Senhor, e Ele vai olhar e falar assim, quem é você? Como que sou eu? Eu sou da GP. E Jesus fala, você é da GP? Mas eu não te conheço. Como não, Jesus? Eu ia lá, eu vi o Jefferson Henrique aqui louvando com o ministério. Às vezes era o Biel, a Mônica, eu ia lá. Oxe, eu lembro do Marquinho tocando bateria, o Davi na guitarra. E Jesus vai falar assim, eu não te conheço. Mas eu vi no Super Rede. Eu participei do congresso. E ele vai falar, não te conheço. Não te conheço. Você participou de tanta coisa e não teve resultado nenhum, porque se tivesse eu te conheceria. Se tivesse mudado, eu conheceria. Se eu não te conheço é porque alguma coisa não mudou. E talvez naquele momento a pessoa vai olhar e falar assim, é porque eu não amadureci. Fica de pé, querido, por favor. Vocês ainda me amam? Diminuiu o amém. Estava mais intenso a primeira vez. Vocês ainda me amam? Eu também amo demais vocês. Demais. Por isso que eu tenho que ser duro. Não precisa abrir, eu quero ler 2 textos com vocês. Provérbios 3:13. Feliz é o homem que acha sabedoria e o homem que adquire entendimento. Salmo 111:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tem bom entendimento todos os que cumprem os seus preceitos. O seu louvor subsiste para sempre. Feche os seus olhos, por favor. Espírito Santo, muito obrigado pela tua palavra. Mesmo sendo dura, meu Deus, eu sei que é para o nosso bem.